invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 63ª sessão ordinária de 21 de junho de 2010. Expediente, primeira fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 375/10, Gabinete do Prefeito, respondendo requerimento número 497/10, de autoria do vereador Ana Cristina Poli. Ofício número 375/10, Gabinete do Prefeito, respondendo requerimento número 498/10, de autoria do vereador Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento número 499/10, de autoria do vereador Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 500/10, de autoria do vereador Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 501/10, de autoria Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 502/10, de autoria Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 503/10, de autoria vereadora Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 404/10, de autoria Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 405/10, de autoria Reinaldinho. Respondendo requerimento 416/10, de autoria Dr. Wilson Ferreira. Respondendo requerimento 407/10, de autoria vereador José Sidney Scheid. Respondendo requerimento 408/10, de autoria José Sidney Scheid. Respondendo requerimento 409/10, de autoria José Sidney Scheid. Respondendo requerimento 410/10, de autoria José Sidney Scheid. Respondendo requerimento 411/10, de autoria José Sidney Scheid. Respondendo o requerimento 412/10, da autoria José Sidney Scheid. Respondendo o requerimento 413/10, da autoria José Orlando. Ofício número 3.406/10, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando o cópia do requerimento número 1.630/10, da autoria deputada Maria Lúcia Amari, parabenizando a população de Arujá pelo aniversário do município. Ofício número 192/10, Câmara Municipal de Poá, encaminhando cópia do requerimento número 450/10, de autoria do vereador Mário Mayokashima, parabenizando a população de Arujá pelo aniversário do município. Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos destinada à manutenção do serviço de ação continuada. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 136 de 2010, que dispõe sobre a ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Saúde e Higiene. Projeto de lei número 136, 15 de junho de 2010. Dispõe sobre a ampliação de vagas para o emprego público da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha-se à Câmara Municipal o projeto de lei que trata-se de ampliação de vagas de empregos públicos nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene. Ocorre que atualmente a Secretaria Municipal de Saúde e Higiene necessita de aumentar o número de vagas de diversos empregos públicos, uma vez que o crescimento da população está em alta, o que acarreta defasagem entre a oferta e demanda para consultas médicas e odontológicas, da precariedade do atendimento de saúde mental e a queixa crônica de falta de vagas, aumentando a lista de espera para o atendimento. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e a consideração. Prefeitura Municipal, 15 de junho de 2010, José Abel Larini, prefeito.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 137 de 2010, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições dos empregos públicos de professor 1 e professor de pré-escola na Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei número 137, de 15 de junho de 2010, dispõe sobre a alteração da nomenclatura de atribuições dos empregos públicos de professor 1 e professor de pré-escola na Secretaria Municipal de Educação. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminho essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata de alteração da nomenclatura de atribuições de emprego público constantes nos quadros da Secretaria Municipal de Educação. Tal alteração se faz necessário para a adequação das nomenclaturas utilizadas pela Lei de Desígnios e Bases da Educação, LDB 9.394/96. Na aguardo do pronunciamento da Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos e apreços em consideração. Prefeitura Municipal, 15 de junho de 2010, Abel Zelarini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 138 de 2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de lei número 138, de 15 de junho de 2010, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de lei número 138, 15 de junho de 2010. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata-se da abertura de crédito adicional especial da importância de R$34 mil. Os recursos são destinados ao programa de liberdade assistida da Secretaria Municipal de Assistência Social. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos a preço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 15 de junho de 2010, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo de número 042/2010, que torna obrigatório nas fachadas e nas divisórias internas das agências e dos postos de serviços bancários e financeiros a instalação de vidros laminados resistentes a impactos e a disparos de arma de fogo e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Poli. Projeto de lei número 042/2010, de 14 de junho de 2010. Autoria, Ana Cristina Poli. Projeto de lei legislativo 042/2010. 14 de junho de 2010. Autoria, vereadora Ana Cristina Poli. Justificativa. A propositura em tela tem a sua finalidade de proteger vidas humanas que quer sejam dos funcionários das agências e dos postos bancários e financeiros e clientes dessa empresa e de outras transeuntes, ou seja, do total abrangente de nossa comunidade arujaense. Entre os inúmeros argumentos que podem justificar a presente iniciativa, podemos citar o crescimento ocorrente de assaltos às instituições bancárias e financeiras, onde delinquentes com facilidade quebram os vidraços e adentram ao estabelecimento. Geralmente, as agências bancárias e financeiras possuem fechaduras constituídas por vidros lisos, visíveis e simples, os quais facilitam, além da observação de delinquentes, o ingresso desta forma ilícita. Igualmente, na maioria das vezes, essas agências possuem uma primeira sala, sem detector de metais. Logo, podemos concluir que não existem dificuldades para a quebra das vidraças, já que essas divisórias, da mesma forma, são de vidro simples. A vulnerabilidade da segurança dessas instituições compromete as pessoas, especialmente nos horários de atendimento e sucedem o período do expediente externo. Naqueles momentos de abastecimentos é a retirada de numerários. Com efeito, a prestação da hora sugerida ordena-se às agências, postos bancários e financeiros com salas de serviço ligadas às agências terão obrigatoriamente efetuar a troca de vidros simples por vidros especiais em todas as suas faixas.
dentro das especificações da portaria número 13 do Exército Nacional, que define, combinado com as normas internacionais americanas, as especificações e as qualidades dos materiais. Assim, os índices de proteção balísticas seguem as regras adotadas pela NIJ, National Institute of Justice, nos níveis de blindagem estabelecidas pela ABTN, Associação Brasileira das Normas Técnicas. Ressaltamos que os preceitos definidos pela NIJ STD número 0108.01 são estabelecidos pelos Departamentos de Justiça dos Estados Unidos, onde os vidros especiais têm que suportar impactos de um projétil fuzil AK-47 com velocidade de 838 metros por segundo e energia elétrica cinética de 3.406 joule. Esta é uma nova proposta de debate contra as dúvidas, sem prudente, sábia e séria ajuda dos nobres edis, membros dessa respeitável Casa de Leis. Plenário João Godoy, 14 de junho de 2010, Ana Cristina Poli. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo de número 043/2010, que dispõe sobre a proibição do uso e venda do cachimbo como narguile aos menores de 18 anos no município de Arujá e da outras providências. Autoria, vereadores Hassuni e vereador Souzão. Projeto de lei número 043/10 de 21 de junho de 2010. Autoria, vereador Hassuni, Ali e Vicente Inácio do Prado. Dispõe sobre a proibição da venda de cachimbos conhecidos como narguile aos menores de 18 anos no município de Arujá e outras providências. Justificativo. O presente propositura visa apresentar a saúde e a integridade dos jovens, visando os males muitas vezes irreparáveis advindo do uso do narguile. O narguile, também conhecido como arguile ou xixa, é definido como um cachimbo composto de um furnilho em tubo ou em vaso, cheio de água, perfumado ou aromatizado, que o fumo atravessa antes de chegar à boca. Tradicional no Sudeste Asiático e também no Oriente Médio, o narguile virou moda e utilizado até em bares a casas noturnas, onde as pessoas ficam horas respirando a fumaça pelo mesmo tubo. Efeitos nocivos à saúde. Apesar de alguns acreditarem que a água presente no tubo ajudaria a filtrar as impurezas do fumo, a Organização Mundial de Saúde alerta que em uma sessão que pode durar 20 minutos ou uma hora, são consumidos 10 litros de fumaça, e que a presença da água faz com que aspire mais fumaça, inalando-se maior quantidade de toxinas sem que perceba. Essa água usada no narguilé observa-se 5% de nicotina, fazendo com que os fumantes sejam expostos a quantidades suficiente para que as drogas causem dependência. A fumaça inadequada a uma sessão corresponde à inalação de 100 a 200 cigarros. Ao contrário do que pensa, mesmo não tragando a fumaça, o fumante inala pelo menos 3.550 substâncias nocivas à saúde presentes no tabaco, além de grande quantidade de monóxido de carbono proveniente da queima do carvão. Ainda de acordo com a OMS, já existem evidências que menos não havendo tragada já é suficiente para causar câncer em boca, garganta, pulmão, além das doenças cardíacas. Outros problemas relatos da OMS é que a transmissão de outras doenças como herpes, hepatite e tuberculose. Esse risco é notado após o compartilhamento da narguilé com outras pessoas, onde há troca de saliva. Se esses males já são prejudiciais no organismo adulto, é o que se diz nos jovens, cujo organismo ainda em formação será tão agredido. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010. Vereador Hassuni e vereador Vicente Inácio do Prado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução de número 017/2010, que altera o horário da 64ª sessão ordinária.
Projeto de resolução número 017/10, dia 21 de junho de 2010. Altera o horário da sessão. Como é que é o nome? 64ª sessão ordinária. A Câmara Municipal de Arujá aprova o artigo 1º, excepcionalmente, do 64ª sessão ordinária do programa Wilson, para que sejam lidas as emendas ao projeto de lei de número 126/2010, para que seja incluído na ordem do dia da presente sessão. Para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em única votação as indicações de números 2000. Vereador, as emendas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das emendas ao projeto de lei de número 126/2010. Emenda ao projeto de lei número 126/2010, que dispõe sobre a ampliação de vagas para emprego público na Secretaria Municipal de Finanças. Emenda modificativa, autoria do Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei 0126/10. Artigo 1º. Artigo 1º do projeto de lei número 126, de 11 de maio de 2010, passa a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam ampliadas as vagas para o emprego público abaixo descritos nos quadros da Secretaria Municipal de Finanças. Emprego público, agente fiscal de tributos. Referência 5. Quantidade existente 10. Quantidade ampliada 6. Quantidade total 16. Natureza efetivo. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Emenda ao projeto de lei número 126/10, que dispõe sobre ampliação de vagas para emprego público da Secretaria Municipal de Finanças. Emenda modificativa número 118/10. Autoria do vereador Dr. Luiz Ferreira. Projeto de lei número 126/10. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto de lei número 126, de 11 de maio de 2010, passa a ser denominado artigo 2º. Artigo 4º, com a seguinte redação. O artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as leis número 2005/07 e 2000/099/08. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010, Dr. Luiz Ferreira, vereador. Emenda ao projeto de lei número 126/10, que dispõe sobre ampliação de vagas para o emprego público na Secretaria Municipal de Finanças. Emenda modificativa 119/2010. Autoria do Dr. Luiz Ferreira. Projeto de lei número 126/10. Artigo 1º. O projeto de lei número 126, de 11 de maio de 2010, acrescido pelos seguintes artigos. Artigo 1º. Artigo 2º. Ficam redominados os empregos públicos de agente fiscal para os agentes fiscal de tributos e agente fiscal de obras, postura e sanitários, segundo secretaria onde se encontram atualmente lotados. Artigo 3º. Os atuais agentes fiscais lotados na Secretaria Municipal de Finanças passam a denominação de agente fiscal de tributos. Os atuais agentes fiscais lotados na Secretaria de Obras e Serviços, na Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde passam a denominação agente fiscal de obras, postura e sanitário. Parágrafo único. Os empregos públicos ampliados no artigo 1º desta lei consideram-se na lotação da Secretaria Municipal de Finanças. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Está em única discussão e votação das indicações de número 2125 a 2153/2010. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Segunda fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para a discussão e votação dos requerimentos de números 523 a 527/2010.
Requerimento número 523/10, autoria vereador Ana Cristina Poli. Construção de sanitários públicos nas proximidades da rodoviária quanto do Propolo Centro. Requer sentir seu prefeito municipal após deliberação favorável em grande plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM que se há estudos ou se já existem projetos para a construção dos respectivos sanitários. Justificativa. Como explica na indicação número 1930/10 da minha autoria, os moradores reclamam da falta de sanitários públicos nessa localidade. Esta medida viria a beneficiar muito a comunidade. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010, Ana Cristina Poli, vereadora. Requerimento número 524. Autoria Ana Cristina Poli. Solicita informação sobre a situação da rua Nadir Coutinho de Ávila, antiga rua 58. Rodrigo Barreto. Requer cientista do prefeito municipal após deliberação favorável em grande plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM como se encontra a situação da rua 58 no tocante dos seguintes aspectos. Primeiro, existe previsão para a abertura da rua. A mesma parou na altura do número 252 e após esse número já existem mais moradias com dificuldades de acesso. Segundo, toda a extensão da rua é área de manancial. Terceiro, a rua possui canalização de esgoto ou água encanada entre os números 252 e 420 do restante da rua ou não constam com esse benefício. Existe previsão para a ampliação do mesmo. Quarto, a parte da rua que se encontra pavimentada possui energia elétrica, sendo que o restante da mesma não conta com o benefício. Existe projeto em andamento? Quinto, a regularização do bairro já encontra-se em fase adiantada, se estabelecerá para o presente local. Quais serão os procedimentos? Justificativo. Os moradores cobram informações, pois há necessidade desses benefícios na localidade e os mesmos não sabem como proceder. Existe um bom trecho da rua que não conta com saneamento básico. Esgoto ocorre em céu aberto, prejudicando muito a todos ali que residem. Devido à real situação é que encontram-se os moradores, encaminhamos essa propositura para que providências sejam tomadas. Anexamos cópias do IPTU fornecidos por alguns moradores. Plenário João Godoy, 21 de junho, Ana Cristina Poli, vereadora. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 525/10, Dr. Wilson Ferreira. Solicita informações. Considerando que obras do Rodanel atingiram vários imóveis em Arujá, considerando que até o presente data não se sabe com certeza quais serão os imóveis que efetivamente serão atingidos, considerando que a falta de indicação precisa deles vem causando transtornos e insegurança à população próxima da obra. Requer ao cientista do prefeito municipal, após a deliberação favorável em grande plenário, que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais os imóveis que estão sendo efetivamente atingidos pelas obras do Rodanel. Informamos que os seus endereços, proprietários e possuidores e cadastros municipais ou INCRA. Plenário João Godoy, 18 de junho de 2010. Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento do 526/10. Autoria vereador José Orlando. Solicito explicação sobre o abandono do prédio na altura do número 261, Rua Cuiabá, no bairro Jardim Real. Requer cientista do prefeito municipal, após deliberação favorável em grande plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, se consta no cronograma de estudos a fiscalização do prédio em situação de abandono na Rua Cuiabá, na altura do número 261, no bairro Jardim Real. Justificativa. Solicitação, ora encaminhada, é uma reivindicação de diversos munícipes daquela localidade, pois o referido prédio se encontra totalmente em situação de abandono, frequentado com assiduidade por pessoas estranhas à comunidade. Desta forma, o presente requerimento encontra-se materialidade suficiente para que haja uma alteração especial do chefe do executivo. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010. José Orlando, vereador. Está em discussão.
Aprovado por unanimidade. Requerimento número 527/10. Autoria vereador Vicente Inácio do Prado. Sistema de estacionamento rotativo. Requer cientista do prefeito municipal nos termos regimentais que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM se há possibilidade de deixar o sistema de estacionamento operando somente na segunda a sexta-feira, deixando os sábados livres de cobranças. Muitos comerciantes solicitam que não seja cobrado o estacionamento aos sábados, pois os fins de semana as pessoas podem efetuar suas compras com mais tranquilidade. Plenário João Godoy, 21 de junho de 2010. Vereador Vicente Inácio do Prado, Souzão. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à palavra livre. Com a palavra o vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, quero agradecer demais a presença do público aqui na sua Casa de Leis. Como é de habitual, a gente agradecer demais a Deus por nos ter dado força e vigor para estar aqui defendendo os anseios e as necessidades da nossa população. A imprensa que se faz presente aqui, dando transparência em todas as atitudes e todas as proposituras que nós encaminhamos a esta Casa de Leis, aos internautas que nos assistem das suas casas. Presidente, eu quero, nesse momento, falar a respeito do projeto de lei legislativo 037/2010, que trata da proibição das pulseirinhas nas escolas públicas e nas escolas particulares do nosso município. É com muita satisfação que esse vereador vem a esta tribuna dizer que o prefeito vai sancionar esse projeto de lei legislativo que teve o apoio unânime dos meus colegas por ocasião da apresentação desse projeto de lei legislativo. Quero agradecer aos meus colegas por entender a urgência e a necessidade de se frear essa situação que se criou em torno dessa tal pulseirinha. E agradecer demais o prefeito por entender que o espírito do vereador é trazer tranquilidade aos pais dessas crianças que estavam perdendo os seus limites por usar essas pulseirinhas. O outro requerimento, presidente, que é o 505/2010, que fala a respeito da cobertura da quadra do ME 16, lá no Jardim Via Dutra. É com muita satisfação que nós recebemos a resposta desse requerimento, dizendo que vai ser tomado a providência para a cobertura daquela quadra, a exemplo de outras quadras que nós temos no nosso município, que é a única forma das crianças e dos adolescentes praticarem esporte e também nos finais de semana fazerem uso do esporte como forma de ocupar as suas cabeças. Quero nessa oportunidade, presidente, também parabenizar o nosso secretário de esportes, o nosso amigo Leandro, pelo magnífico evento que ele realizou ontem, com quase 1.000 atletas. Algumas pessoas até se assustaram com a quantidade de atletas que participaram desse evento ontem aqui em Arujá. Foi com muita satisfação que a gente vem nessa tribuna dizer do êxito que foi essa iniciativa da Secretaria de Esportes de trazer esse evento aqui para Arujá. Que se repita outros e outros mais, para trazer cada vez mais o enriquecimento da nossa cidade e também de colocar o nosso jovem, o nosso adulto inserido no esporte, na prática do esporte. Também nessa oportunidade, presidente, quero falar a respeito da recuperação que está sendo feita na quadra lá do Recanto Primavera. O nobre colega, o vereador Dr. Wilson, testemunha, teve lá verificando as obras, que está deixando a quadra em melhores condições de uso para os usuários daquela região,
A exemplo do que eu falei do Jardim Via Dutra, lá no Recanto Primavera também é uma quadra que, além do uso para as crianças, da educação física e tudo mais, os moradores fazem campeonatos periódicos lá. A quadra seria como se fosse uma das únicas formas aliás, é a única forma de trazer um pouco de lazer e um pouco de entretenimento para aquela região lá. Presidente, para o momento era isso que eu tinha para dizer. Quero mais uma vez agradecer ao público, aos funcionários da Prefeitura que estão aqui presentes hoje, naturalmente fazendo defesa das suas reivindicações no que diz respeito às suas profissões na Prefeitura. Muito obrigado mais uma vez e que Deus acompanhe todos no retorno às suas casas. Com a palavra, o vereador Justival. Senhor presidente, público aqui presente, os funcionários da Prefeitura que estão aqui correndo atrás dos objetivos deles, parabéns para vocês, que a gente tem que correr atrás de nossos objetivos. Seja bem-vindo a essa casa, todo o público aqui presente, a imprensa local. Agradeço a Deus por estar aqui, porque se não fosse por Deus eu não estaria aqui, nem nós estaria aqui. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, mas venho falar de segurança. Estava lendo o jornal hoje que trocou de delegado, né, delegado substituto, doutor Xavier, que saiu, entrou outro delegado. Já que trocou de delegado, vamos pedir ao senhor presidente que convide o delegado da Polícia Civil e Polícia Militar, né, que para uma reunião para nós discutir sobre segurança em nossa cidade. Porque não estou falando mal dos policiais, que fazem um excelente trabalho na cidade, porque ultimamente não está sendo divulgado, mas está tendo muito assalto, e agora tem uma nova moda de assalto, inclusive no bairro Jardim Fazenda Rincão. Essa semana foi 3 assaltos, com caminhão agora. Estão rendendo o pessoal e levando a mudança inteira. Inclusive tem uma vizinha que levou tudo, e a geladeira levou embora, deixou tudo a casa limpa. Aqui no Jardim Rincão também hoje recebi reclamação de assalto desse tipo também ontem. E bairro também, Jardim São José também. E eu acho que está na hora de nós convocar as autoridades aí. O secretário de Segurança Pública, alguma coisa, nós, o vereador e o senhor prefeito, e junto correr atrás de segurança, porque nós estamos precisando. Eu acho que precisa do efetivo policial maior na nossa cidade, porque os que tem aí estão fazendo um excelente trabalho, mas infelizmente não dá conta dos 4 cantos da nossa cidade. Eu acho que está na hora, e é só isso mesmo, e boa noite a todos. Tá ok, vereador, nós iremos marcar uma reunião com o novo delegado de polícia da nossa cidade e a Polícia Militar. Com a palavra, a vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, os funcionários públicos municipais, a imprensa, o Jornal da Cidade aqui, uma pessoa do Hélio, os internautas que nos assistem. Eu também inicio agradecendo a Deus por mais esse dia, o trabalho que a gente vem realizando. Gostaria também de estar fazendo alguns comentários a respeito aqui da fala do nobre vereador Justival, né? Procede, eu acho que é muito importante essa reunião com o novo delegado, porque a delegacia compete à investigação e a parte em si de ronda, em bairros, aonde quer que seja, compete à Polícia Militar, e precisamos estar inteirados das dificuldades eventuais que vem atravessando a Polícia Militar e até a própria Polícia Civil, para que a gente possa, de fato, trazer maior segurança. Eu gostaria que participasse, senhor presidente, nessa reunião, também o Major Balbino, da Guarda Municipal, que também tem feito um excelente trabalho. Eu acho que é uma ação conjunta, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Venho também a essa tribuna fazer menção aos requerimentos, o 523 de minha autoria, a respeito da construção de sanitários públicos nas proximidades
sentido, e nós precisamos dar uma informação para a população, porque se não é possível em alvenaria, que seja então, né, adotado um outro modo, um outro sistema, mas não dá para ficar sem sanitários naquelas imediações. E também com referência à Rua 58 do Parque Rodrigo Barreto. A Rua 58, nós sabemos que se não for a totalidade, mas parte dela é de manancial. Com isso, uma boa parte da rua não conta com água, o esgoto corre a céu aberto e na parte justamente que não tem pavimentação, não tem iluminação pública. Eu gostaria, com referência a esse requerimento também, senhor presidente, uma reunião com o executivo, a parte da Secretaria de Obras e também com a Sabesp, porque aí eu vejo assim um problema conjunto. Se não tiver engajado Sabesp e Prefeitura para que cada um faça a sua parte, nunca vai ser resolvido o problema, porque inclusive nós sabemos que já, graças a Deus, está em fase adiantada a parte de regularização do bairro do Parque Rodrigo Barreto e precisa-se ser adotadas essas providências para que na totalidade essa regularidade seja atingida a todo o bairro. Eu gostaria também, senhor presidente, de estar aqui solicitando que entrasse ainda em primeira discussão e votação o projeto de lei do Executivo, número 136, que dispõe sobre a ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Saúde e Higiene. Gostaria que fosse incluído ainda em primeira discussão e votação na pauta de hoje, bem como o projeto de resolução legislativo número 017, alterando o horário da 64ª sessão ordinária por conta aí dos jogos da Copa. Muito obrigada, senhor presidente. Tá ok, vereador. Coloque em discussão e votação o requerimento verbal formulado pela vereadora Ana Poli para que o projeto de lei de número 136/2010 seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pela vereadora Ana Poli para que o projeto de resolução de número 017/2010, que altera o horário da 64ª sessão ordinária, seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, venho nesta tribuna requerer seja incluída na ordem do dia desta sessão a primeira discussão e votação do projeto de lei 137 de 15 de junho de 2010, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições dos empregos públicos de professor 1 e professor de pré-escola na Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado. Coloque em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 137/2010 seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão.
Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 132/2010, que dispõe sobre a alteração de nomenclatura de creches municipais da Rede Municipal de Educação de Arujá. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 133/2010, que dispõe sobre a criação de emprego público de professor de desenvolvimento infantil para a Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 038/2010, que dispõe sobre o direito do corretor de imóveis ter acesso a qualquer documento ou dado técnico da Prefeitura de Arujá. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas que nos assistem de suas residências através da rede mundial de computadores. Senhoras e senhores, o objetivo da apresentação deste projeto de lei legislativo, senhor presidente, é que eu queria aproveitar e falar dele, e já falado de número 39, que tem o mesmo escopo, o mesmo objetivo, é possibilitar com que os dados técnicos para o exercício da profissão de corretor de imóveis estejam acessíveis aos profissionais regularmente inscritos e em dia com o CRES. Não é segredo para ninguém que em cidades como Arujá, que não são cidades tão grandes, mas também eu acredito que deva acontecer até em cidades maiores, como Guarulhos, Campinas, etc., algumas informações, elas são obtidas por profissionais habilitados, registrados, com alguma dificuldade. E, às vezes, um ou dois têm acesso irrestrito, seja pelo conhecimento, que infelizmente a gente sabe que acontece, seja por outras facilidades, e aqui não convém enumerá-las, mas o fato concreto é que na cidade de Arujá há um movimento, há uma queixa dos corretores de imóveis, de imobiliárias, de profissionais sérios, no sentido da dificuldade de se conseguir na prefeitura o necessário para o exercício de sua profissão. E aí o que acontece? As pessoas, devido à dificuldade, muitas vezes o corretor ou a corretora de imóveis ter essa dificuldade, prefere a contratação de serviços de atravessadores, que a gente sabe só são atravessadores porque não tiveram nenhum interesse necessário, quiçá, talvez por essas facilidades, e nem a competência para conseguir um registro profissional. Então eu entendo absolutamente necessário que seja permitido a todo corretor de imóveis que esteja devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, que apresentando a credencial, e só ele, e não preposto, não o office boy da imobiliária, só ele possa, no balcão da prefeitura, ter acesso a dados pertinentes ao registro imobiliário. E é só para isso que serve este acesso. E se ele quiser, aí sim, uma certidão, uma xerox, um certificado, enfim, um documento escrito, ou ele fotocopia,
tira cópia e no cópia, aí sim ele tem que fazer o protocolo, o pedido e pagar as taxas devidas. Mas o acesso imediato para que ele possa exercer a profissão com pé de igualdade com um ou dois que a gente sabe que tem na cidade e que tem esse acesso direto, e não é de hoje, eu acredito que a população vai começar a preferir negociar, o que é muito mais seguro, senhor presidente, nobres pares, é muito mais seguro negociar com corretores habilitados. Eles vão preferir esses corretores, porque o serviço será muito mais ágil, muito mais barato, muito mais confiável. Então, são as razões pelas quais eu peço aos nobres colegas que possam aí acolher este projeto de lei e, na votação, aprová-los. O de número 38 e o de número 39. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, é só para avalizar naturalmente as palavras do nobre colega Dr. Wilson, no que diz respeito a tudo que se foi falado, não vou nem repetir, mas só para avalizar mesmo todas as suas palavras no que diz respeito a organizar de uma forma que todos tenham igualdade de acesso, naturalmente, desde que eles estejam credenciados no seu órgão competente e também na prefeitura eles estejam devidamente credenciados com as suas empresas devidamente em ordem. Como disse o Dr. Wilson, também, se uma pessoa, um terceiro, uma quarta pessoa que venha exercer por conta do profissional. Então, a exemplo do que aconteceu comigo naquele projeto que eu desenvolvi da questão da pulseirinha, que foi unânime, que os colegas enxergaram a necessidade, a gente, naturalmente que eu não vou falar pelos colegas, mas eu acho que eles vão concordar de forma unânime com essa iniciativa do nobre colega. Quando a iniciativa é boa, a gente tem que naturalmente acatar ela no 100% da sua íntegra. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 039/2010, que altera a lei de número 2127, de 20 de junho de 2008. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 126/2010, que dispõe sobre ampliação de vagas para emprego público na Secretaria Municipal de Finanças. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Wilson. Tá bom, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, nós recepcionamos este projeto de lei na semana passada. Foi feito por mim um pedido de vistas e nós apresentamos 3 emendas que nós acreditamos sejam pertinentes, legais e constitucionais. A questão da regimentalidade, acredito que está superada, mas o que acontece, senhor presidente? Embora a Constituição Federal tenha estabelecido que o fisco ele tenha sido erigido, elevado à condição de instituição republicana, ou seja, uma instituição que não pode estar alijada, não pode estar amarrada com o administrador, até por uma questão de justiça social, de justiça fiscal, aonde se exige que os agentes fiscais tributários tenham uma formação específica, tenham um direcionamento na sua carreira de forma a se colocar de maneira independente ao administrador
que é sempre temporário, a cidade de Arujá, ela andou para trás em 2005, quando aprovou a lei em 2007, quando aprovou a lei 2005/2007, que colocou como agente fiscal genérico todos os agentes fiscais tributários ou de rendas e agente fiscal de obras, de postura e sanitário, que também tem que ter uma formação e uma qualificação específica para o exercício da profissão. E, evidentemente, gerou uma insegurança na atuação desses profissionais. Porque muitos deles, embora a prefeitura não pague cursos de aperfeiçoamento, o fazem. E aí, eles podem fazer um curso de aperfeiçoamento, uma qualificação, e de repente chegarem na prefeitura e, ao invés de tratar com rendas, irem tratar de obras ou de posturas, ou até mesmo da fiscalização sanitária. Então vejam, estão aqui, e eu quero cumprimentar todos os fiscais que são tributários de fato, mas que são agentes fiscais genéricos na Prefeitura de Arujá e que aguardam com ansiedade desta Casa de Leis, aproveitando esse magnífico projeto mandado pelo Poder Executivo, que amplia o quadro de agentes fiscais, e que Vossas Excelências possam entender esta sistemática e nós possamos dar a cada um o que é seu, né? Colocar cada carta em seu baralho. Vejam, a função de agente fiscal de tributos é uma função institucional e republicana, e que não pode ser equiparada a um agente fiscal genérico, que pode ser aproveitado aqui ou ali. Não, ele precisa ter a sua qualificação, o seu direcionamento, a sua atividade voltada. Ele tem uma responsabilidade criminal extraordinária pela omissão. Enfim, é importante que esta Câmara Municipal, aproveitando esse projeto de lei do Poder Executivo, possa corrigir isso, porque inclusive é uma das tarefas dos representantes do povo, e possam retornar à denominação correta. Agente fiscal de tributos, aquele cuja atribuição hoje de fato está relacionada ao fisco, ao levantamento de tributos, ao lançamento de tributos. E aqueles que estão executando a atividade de agente fiscal de posturas de fato, mas que hoje é agente fiscal genérico e que é agente fiscal de obras, possa se especializar e exercer a sua atribuição com mais zelo, com mais acuidade. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências que eu tomei a cautela nas emendas, que não vai entrar hoje, de não aumentar a despesa, não inovar. Então, ela apenas muda a denominação. É uma emenda perfeitamente possível, porque só as emendas que implicassem em despesa e aumento de despesa é que poderiam sofrer uma restrição constitucional. E como esta apenas reconhece aos agentes fiscais hoje, lotados em cada secretaria, a denominação segundo a situação de fato, não vejo como a Comissão nossa de Justiça e Redação emitir um parecer que possa contrariar esta realidade. O que a gente está querendo é registrar a realidade, colocá-la como de direito e reconhecer a esses fiscais de rendas a sua verdadeira denominação de profissão. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, vereador Orlando. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, internauta que nos assiste, imprensa, esse vereador já deu uma melhorada no projeto, mas a gente vai estar votando em primeira, doutor. Eu creio que ainda falta
determinar ainda essas outras funções. Na emenda que foi feita, está ótimo, mas acredito que postura e sanitário tem que ser mudado ainda precisa de uma adequação, porque no projeto que eles estão mandando aqui para a Câmara, que nós vamos botar daqui a pouco, 136, está lá, está criação de vagas e está lá fiscal sanitário, e não tem hoje. Aí não teria fiscal sanitário, por quê? Está obras, posturas e sanitário, está tudo junto, então está criando-se vagas que não existem, então não teria que fazer mais. Acredito que é só também, é simples agora, já foi dividido em dois. Estaremos votando aqui para a próxima semana, acredito com o auxílio da doutora Renita, talvez com alguém lá da prefeitura, só separar obras, postura e sanitário. Ficaria obras com obras, sanitário para a Secretaria de Saúde, sanitário, e o postura pode entrar no planejamento e meio ambiente. O camarada aqui passa na rua, vê uma lixeira errada, vê algo errado, que está ali notificando, independente. Então esse vereador já vota na primeira, que falta só a segunda, e contempla também o anseio da categoria. Quero esclarecer ao nobre colega que eu fiz uma pesquisa desde a Lei 762, salvo engano, de 88, e não existe fiscal de obras. O que existe, aliás, não existe fiscal de postura. O que existe é fiscal de obras no município. Então existia fiscal de rendas e fiscal de obras. Daí eu pensei em manter a nomenclatura, porque nas alterações que foram feitas, o fiscal sanitário virou fiscal genérico também, agente fiscal. O fiscal de obras virou fiscal genérico. E as atribuições, por incrível que pareça, do fiscal de obras são atinentes à fiscalização de postura. Então, para não mexer na questão das atribuições e não incorrer num vício de iniciativa, eu preferi manter a sistemática que vinha sendo aplicada desde 1988, pela Lei 762. E aí eu reuni, porque todos estão atrelados à mesma secretaria, o fiscal de obras, postura e sanitário. Esta foi a razão pela qual eu já não destrinchei mais, mas é evidente que é importante qualquer contribuição que venha a melhorar as emendas. Muito obrigado. Certeza. E o intuito é fazer um pouco, melhorar cada dia mais para que tenha um dinamismo melhor aí, tanto para os fiscais como para a máquina da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Então, ok, vereador, está em discussão. Palavra, vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, cito aqui também a presença do senhor Honório Rocha e os internautas também que nos assistem. Senhor presidente, esse projeto, quando foi utilizada a nomenclatura agente fiscal, foi visando uma maior mobilidade dentro da própria estrutura da prefeitura. Mas, né, assim se torna não tão eficiente, na minha opinião, porque as pessoas precisam, como falaram os nobres colegas, né, que me antecederam, falou muito bem o doutor Wilson, precisam de estar habilitados e de se especializarem naquilo que estão realizando. E, para tanto, tem que contemplar também cursos, aperfeiçoamentos, não pode se restringir só a se prestar um concurso, ingressar e começar a atuar, né? Porque quanta mudança, as mudanças estão ocorrendo a cada minuto, não pode nem se falar mais a cada dia, a cada minuto. Né? Então ocorrem as mudanças, e como que as pessoas vão um dia estar na sanitária, outro dia estar no tributo, outro dia estar na postura. Então não há o quê? Acaba não atingindo a eficiência. O poder público ele existe para que haja eficiência na prestação dos serviços coletivos. Então, assim, eu quero até parabenizar aqui essa Casa de Leis, né? Especialmente o vereador Orlando, que muito se preocupou, o doutor Wilson, que preparou as emendas, e da minha parte a gente fica aqui à disposição para estar ainda aperfeiçoando melhor essas emendas. E eu peço, né, já que também o executivo, a gente tem que estar fazendo essa solicitação,
que se preocupe em estar mandando o quanto antes, o mais rápido possível, o plano de carreiras. Porque o plano de carreira é que vai determinar, vai direcionar todinha a sistemática por cargos. E a parte do cargo de fiscal também, especialmente, nossa, é importantíssimo, né, essa parte. Né, para que a pessoa também tenha uma perspectiva, ela vai estar entrando e ela tem a perspectiva de onde ela vai chegar e como ela vai proceder, como que ela vai chegar. Então, assim, acho que já é um grande passo, né, a forma aí, como nós aprovaremos até o final, a etapa final, em segunda discussão, depois, posteriormente, votação esse projeto. Muito obrigada. Está em discussão. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, eu quero, inclusive, nesse momento, solicitar que seja feito pela casa, pelos colegas todos aqui, um estudo visando mexer na lei orgânica realmente, melhorando a abrangência desses fiscais, porque é muito comum a gente chegar no fiscal e pedir para ele fiscalizar determinada situação e ele dizer para a gente que ele não tem atribuição para aquela situação. Então ele fica no meio de um vazio entre a lei e o que a pessoa está fazendo de errado naquele momento, porque ele não tem, de acordo com a lei, ele não tem atributos, ele não tem mecanismos que possa dar suporte para ele poder agir naquele momento. Então eu quero solicitar, presidente, aos nobres pares que a gente faça um estudo da casa realmente, um projeto, um anteprojeto de lei que mexa na lei orgânica, que possa naturalmente dar maiores atribuições a esses profissionais. Naturalmente que a nomenclatura e a divisão, ela tem que acontecer num próximo prazo aí, para que cada um tenha a sua atribuição e dentro dela, exemplo do que falou a nobre colega Ana Poli, que eles tenham a melhoria da sua capacidade de gestão na sua pasta colocada através de cursos de melhoramento para que ele possa atender de forma mais direta e mais transparente todas as necessidades na questão. Né? Então eles ficam naturalmente hoje engessados. Né? A gente já procurou, às vezes, por inúmeras situações, e o fiscal, olha, infelizmente eu não tenho como agir. Então cria um vazio realmente, e é de suma importância e de responsabilidade nossa que nós façamos esse anteprojeto e que a gente tenha também, dar para eles as atribuições que eles possam naturalmente agir com mais eficácia. Era isso que eu tinha para dizer. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 136/2010, que dispõe sobre ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Saúde e Higiene. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 137/2010, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições dos empregos públicos de professor 1 e professor de pré-escola na Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação do projeto de resolução de número 017/2010, que altera o horário da 64ª sessão ordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Antes de passarmos ao uso da palavra, eu vou quebrar o protocolo aqui, que nós recebemos um convite hoje, os vereadores, para a inauguração do pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto. Nós gostaríamos de convidar toda a população para estarem com a gente lá no dia 24 de junho, às 10 horas da manhã, na rua Pedro Severino Martins, número 231, no centro residencial, ao lado do nosso posto de saúde do Parque Rodrigo Barreto.
Passamos ao uso da palavra. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, cumprimentar novamente a imprensa aqui presente, os servidores públicos, os fiscais, professores, demais funcionários desta casa. Quero cumprimentar o público na pessoa da dona Dalva. Senhor presidente, no Jornal da Cidade do dia 15/6, saiu uma matéria, também coincidentemente na página 6, aonde retrata o conteúdo de uma audiência pública sobre violência doméstica na cidade de Arujá. Como é de conhecimento da maioria dos senhores e senhoras, nós trouxemos no final de abril a delegada Rose, maio, delegada Rose, para falar exatamente sobre a Lei Maria da Penha. O apanhado que foi feito pela Secretaria de Assistência Social, ele é alarmante. Por que é alarmante? Porque de 449 mulheres que foram pesquisadas, vejam, de 449 mulheres, 201 declararam que foram vítimas de violência. 139 de violência física, 45 violências psicológicas, 12 violência moral, 3 violência patrimonial, e nós dissemos que a violência patrimonial é uma das espécies da violência que a mulher sofre, é quando ela trabalha muitas vezes e o marido pega todo o dinheiro, não deixa ela gastar com nada, e 2 casos desses 201 de violência sexual. Eu lamento que a senhora secretária de Assistência Social não tenha nos convidado para esta audiência pública, porque eu fiquei sabendo através do jornal. Mas o fato é que nós levantamos a lebre na cidade de Arujá, nós sabíamos de contato com a população de que a violência doméstica é uma epidemia na cidade e que é preciso se fazer não só o levantamento, mas como se pensar urgentemente uma política pública de esclarecimento e de combate a esta violência doméstica. Eu lamento muito pelos números, mas também fico tranquilo que a partir desse momento eu tenho certeza que alguma coisa começará a ser feita para resgatar a dignidade da mulher na cidade de Arujá. Quero também, senhor presidente, ressaltar aqui o requerimento de número 525 de 2010 que nós fizemos, que ele solicita, na verdade, que a prefeitura possa informar, nobre vereador Orlando, efetivamente, porque já tem o projeto lá, quais as residências ou os imóveis com nome de proprietários que serão efetivamente atingidos pelas obras do Rodoanel. Na região onde eu moro, Jardim Emília, até o Recanto Primavera, que está mais afastada do local das obras, há um medo, há um pavor muito grande causado pela insegurança. Porque se coloca aquele mapa em cima da mesa com o traçado do Rodoanel, mas eu confesso, nobre vereador Ana Paula, que como eu não sou arquiteto, nem engenheiro, nem cartográfico, eu não sei ler aquilo. E não sei se o meu imóvel, por exemplo, está incluído naquele traçado. Então, eu fiz um requerimento que eu espero seja respondido até com uma certa brevidade, a respeito de quais os imóveis que efetivamente serão atingidos pelo problema, pela obra do Rodoanel. Quero, senhor presidente, se possível, pedir um minuto complementar para falar de outro problema grave que está causando um transtorno emocional muito grande aos moradores do Parque Rodrigo Barreto. Veja,
A gente sabe que o processo de regularização fundiária, ele caminha a passos largos. E precisa mesmo caminhar. E é importante mesmo que caminhe. Mas o fato é que, em decorrência da falta de informação, não é por malandragem não, que nem muita gente está dizendo por aí que é malandragem. Por falta de informação, por insegurança, muita gente deixou de pagar ou o aluguel ou a prestação do imóvel no Parque Rodrigo Barreto. E aí, existem situações onde a pessoa tem direito ao uso capião. Então, eu já requeri verbalmente, vou fazer um requerimento, pedindo para que a Secretaria Jurídica da cidade de Arujá, ou esta própria casa, possa preparar uma cartilha de esclarecimento para a população a respeito de como vai ficar a sua situação. Com a palavra, a vereadora Ana Poli. Demais pares, público aqui presente, a imprensa. Eu gostaria de fazer algum esclarecimento a respeito, né, da fala do Dr. Wilson, quando disse audiência pública, né, para atendimento às vítimas de violência doméstica. A única audiência pública que houve aqui nessa Casa de Leis foi a realizada no dia 20 de maio, em nome da Comissão de Saúde e Assistência Social, da qual faz parte como presidente o nobre paro o Josival, o Valmir, eu e o Sidney Scheid, que esteve presente, inclusive. E para esclarecimento, a audiência tinha como tema melhoria do atendimento à mulher, à criança e ao adolescente vítima de violência, porque é muito boa a Lei Maria da Penha, só que ela não está sendo assim muitas vezes, não é aqui em Arujá não, é no Brasil todo, pela fala que esteve aqui a doutora Dalila, que é a presidente das BRAD. É difícil da pessoa que foi vítima, ela chegar e conseguir fazer o BO como tem que ser feito. Então muitas vezes acaba não dando aquele resultado que tem que ser dado. Então, o que precisa de fato? Precisa de pessoas habilitadas, que na hora acompanhem, pessoas assim, assistentes sociais, psicólogas, porque a pessoa que foi vítima, ela carrega em si aquela sequela, não se resume só naquele momento. E nós estamos aqui, ó, até eu estou por coincidência, de posse da ata. Essa ata já foi me solicitada pelo Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo, porque essa audiência que foi realizada aqui nessa Casa de Leis no dia 20 de maio, o nobre par, vereador Josival, além de acompanhar o tempo todo, me incumbiu na qualidade de relatora de estar conduzindo os trabalhos desta casa. Agora nós estaremos fazendo um novo contato, que o doutor Xavier já estava por dentro desse assunto, mas, né, infelizmente, ele, né, não vai estar mais. Nós deixaremos um novo delegado ao par desse problema. Algumas adequações, o doutor Xavier já tinha deixado pronta na delegacia. Por quê? Porque tem que ter um reservadinho para atender essas pessoas que foram vítimas de violência. Não dá para a pessoa que foi ali, ó, agredida, chegar lá e ficar misturada com todos os demais casos. Ela vai se constranger. Então tem vários aspectos. Tem o aspecto da criança, que vê o pai espancando a mãe, a própria criança que foi espancada, que ela foi vítima até por pedofilia, o que quer que seja. Então, de fato, ficou excelente o material que a assistência social fez através de questionário, que nós nos reunimos antes, elaboramos as questões e até foi uma inovação. Tanto que o Conselho da Condição Feminina do Estado já me solicitou. Eu recebi a ligação deles na quinta-feira, pedindo urgência, urgentíssima, no envio desse material da ata e dessa pesquisa, que eu já fiz até contato com a dona Maria Luzia, porque essa pesquisa ela vai ter que constar dessa ata. Então talvez assim tenha tido algum equívoco, porque a audiência que houve foi dessa daqui, que foi feita por essa Casa de Leis. Então é só para esclarecer. E precisa mesmo, nós vamos precisar de ajuda, sabe? Seja através de ONG, seja através de convênio, que eu sei que
Às vezes a própria Defensoria Pública, ela faz convênio com o município, porque vai ter que ter essa estrutura, sabe, de assistente social para estar acompanhando os casos, psicólogo, de acordo com o que exige a lei. Eu gostaria também de estar aqui, comentando ainda hoje sobre o projeto de lei legislativo de minha autoria, que torna obrigatória nas fachadas e nas divisórias internas das agências e dos postos de serviços bancários e financeiros a instalação de vidros laminados resistentes a impactos e disparos de armas de fogo. Por quê? Porque a gente vê cada coisa horrível, né, acontecendo, as pessoas vão, sabe, tocam arma de fogo, pega quem às vezes está, né, Senhor presidente, muito obrigada, né? A pessoa está lá fazendo o saque e de repente acontece esses tipos de problemas. Então isso vem, né, para inibir, já serve como inibidor das ações, né, da falta de segurança aí ocorridas, né, por desocupados, né, muitas vezes. Então eu gostaria também assim de contar com o apoio dos nobres pares, né, na aprovação que hoje fora lido, né, e alguma sugestão a mais desse projeto, porque a gente possa estar colocando já e também saindo aqui na largada aqui no nosso município, que vai ser fundamental para a integridade física, resguardar a integridade física das pessoas que se utilizam desses serviços. Era o que eu tinha que colocar. Muito obrigada. Só para complementar, parabenizar, né, a Prefeitura, a Nova Dutra aí, pelo lançamento das alças de acesso, que vai ser assim também fundamental para o nosso município. Com a palavra, vereador Souzão. Ela e o Wilson tem que dar 15 minutos para cada um. Conserta aí, presidente, eu vou falar só esse pouquinho. Desculpa, vereador. Nossa senhora, da Aparecida. Só 56? 55? Senhor presidente, demais pares, público presente, aos funcionários públicos municipais, só para dar uma satisfação, senhor presidente, aos fiscais, né, tributários aqui presentes, nós precisamos fazer uma alteração, não é na lei orgânica, Reinaldinho. Nós temos uma lei própria onde determina setor por setor, secretaria por secretaria. Nós vamos mexer nessa lei, que é onde a ANA cobra que precisamos fazer uma reestruturação. Isso já é coisa já de vários anos, não é isso, vereador? Então, nós precisamos fazer essa revisão. Só dizer também ao pessoal da educação, para não ficarem preocupados, porque nós aprovando essa lei, criando essas vagas, as ADIs elas vão ser remanejadas sim dentro dessa lei, segundo a informação que o prefeito junto com o secretário me solicitou para estar passando, que elas vão ser remanejadas, então podem ficar despreocupadas. Senhor presidente, nós temos aí um estudo junto com a Secretaria de Finanças na época, onde o fiscal tributário ele teria uma gratificação por produtividade. E eu gostaria que essa presidência, que tem mais força do que nós vereadores, como presidente, que buscasse junto à Secretaria de Finanças que situação está esse projeto. É um projeto antigo, mas é um projeto que ele é muito útil para o município. A cidade de Itaquaquecetuba tem, Guarulhos tem, porque esse incentivo acaba não só colaborando na arrecadação, mas até incentivando o fiscal a produzir mais. Nós sabemos que mesmo sem esse recurso, o trabalho de vocês é excelente. Senhor presidente, eu fiz também o requerimento de número 527, onde eu peço ao prefeito que faça um estudo para que cesse a cobrança do sistema rotativo aos sábados. Por quê? Várias pessoas vêm para o município, principalmente Chacareiro, eles ficam inibidos em estacionar ali no centro para ir aos comércios. Então, uma reivindicação antiga dos comerciantes, e vamos ver se o prefeito cessa essa cobrança aos sábados do sistema rotativo. Só corrigindo o vereador Reinaldinho também, é que quem fez o evento de sábado, Reinaldinho, domingo, foi a Ser Mais. Foi a Ser Mais que organizou esse circuito de corrida, junto com a Secretaria de Esportes. A Prefeitura deu um apoio, mas na verdade, né, a revista Ser Mais, que foi a primeira organizadora
deste evento. Então, na sessão seguinte, nós vamos, em nome do Poder Legislativo, estar fazendo uma moção, parabenizando e agradecendo aí a confiança que a Ser Mais depositou no nosso município, onde tinha quase ou mais que 1.000 atletas participando, em 2 etapas. Uma de 10 quilômetros e a outra de 5 quilômetros, que teve a participação até da terceira idade. Isso é só, senhor presidente. Então vamos ver se a gente consegue fazer com que esse projeto, que está empacado na Secretaria de Finanças, onde proporciona aí produtividades aos fiscais, que se sai da gaveta. Muito obrigado, senhor presidente. Tá ok, vereador. Nós iremos amanhã levantar onde está o projeto para discutirmos com o prefeito. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, o que me traz aqui é naturalmente para parabenizar o prefeito pela inauguração que vai acontecer no dia 24 às 10 horas. Quero aqui reforçar o convite aos presentes, às pessoas que estão aqui, levarem para suas casas, estarem lá no dia 24 às 10 horas da manhã, para a inauguração lá do pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto. É uma obra de suma importância para a saúde da cidade, vai desafogar um pouco aqui o nosso pronto atendimento central, e quero nesse momento parabenizar o prefeito por mais essa obra na área de saúde. E nessa linha, até como lembrou a nobre colega vereadora Ana Poli, também parabenizar o prefeito por conseguir essa obra de suma importância na questão viária da nossa cidade, que é as 3 alças que faltam para completar o nosso trevo de Arujá, que vai melhorar em muito a vida das pessoas aí que fazem uso do nosso trevo, e principalmente as pessoas que por aqui passam, que obrigatoriamente tem que passar por dentro da cidade por conta de não ter essas 3 alças. No que diz respeito à questão do Rodoanel, é pertinente o que o nobre colega Dr. Wilson solicitou à prefeitura, porque o que acontece, a exemplo do que acontece com aquela lei do agente imobiliário, também eles, infelizmente, a especulação de forma errada causa insegurança aos proprietários, aqueles que não sabem se realmente vão ser desapropriados, eles têm ali alguém se aproveitando dessa situação para criar um clima de insegurança entre as pessoas. Então vale muito bem, é de suma importância que eles tenham ciência real de quem vai ser realmente desapropriado. E vale lembrar ainda que, por ocasião da nossa audiência pública que foi realizada aqui em Arujá, na questão do Rodoanel, esse vereador que vos fala fez duas intervenções lá, protocolei lá na questão da desapropriação das áreas pertencentes à CDHU, que estão dentro do município de Arujá, para que fossem instalados lá os núcleos de moradia popular e também os núcleos de indústria para gerar emprego e renda para aquela região. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Como eu prometi 2 minutos, está quase expirando meus 2 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos e aos funcionários da prefeitura que sempre estejam unidos nos seus propósitos. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Tá ok, vereador. E não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos.